Gente, a presidente do PT, que estava ao lado de Lula, aí, como você viu nas imagens, Gleisi Hoffmann, escreveu agora há pouco. Estão dizendo que o mercado reagiu mal ao discurso de Lula porque ele enfatizou investimentos na área social em detrimento do equilíbrio fiscal. Não foi o que Lula disse, que ela está tentando colocar mais ou menos o pano quente colocado por Alckmin. Mas, questiona Gleisi, onde estavam o mercado, né, os agentes do mercado, quando Bolsonaro fez a gastança pré-campanha eleitoral? Comparem a gestão de Lula com o desastre de Bolsonaro. Fecha aspas, Gleisi Hoffmann, tentando dizer que ele não disse que vai sacrificar o equilíbrio fiscal para garantir os investimentos na seara social. Olha aí, ó, gente, está na sua tela a fala de Gleisi Hoffmann e, de novo, né, não é no sentido de compor, é no sentido de questionar se não há aí uma tendência política mensurando a reação estridente do mercado financeiro. Ela não é a única que está fazendo esse apontamento. Eu vou começar a trazer bastidor agora sobre a avaliação dos aliados de Lula a respeito do tom que o presidente eleito adotou nessa fala. Primeiro, tem uma ala dentro do PT que diz, olha, fato, o Lula voltou para o palanque. O que significa isso fora do jargão da política, né? Significa que, uma vez que a batalha está ganha, e você já disse o que você ia fazer, você não precisa seguir atacando, né, os dogmas que foram vencidos pelo voto. Então, assim, a agenda do Paulo Guedes foi vencida pelo eleitor, foi rejeitada pelo eleitor. O eleitor escolheu uma outra agenda. O mercado viveu o dia seguinte à eleição de Lula, foi um dia de lua de mel. Ontem Lula teve lua de mel institucional. Hoje ele voltou para um tom como se ainda estivesse disputando uma agenda que não está mais em disputa. A eleição acabou. Então isso, reconhecidamente, os aliados disseram, realmente, ele não falou nada de novo, tentaram contemporizar, mas acho que a forma e o timing contribuíram bastante. Mas Lula não falou só com o mercado financeiro. Lula falou das Forças Armadas, disse que os militares foram humilhados por Bolsonaro. Lula falou do próprio presidente. Não sei se Bolsonaro está doente porque ele não aparece mais para trabalhar. De fato, Bolsonaro está muito recolhido, ele não tem ido ao Palácio do Planalto onde despacha. Mas, de novo, essa é uma agenda que contrasta, inclusive, com o que ele disse ontem. Não tenho tempo para raiva, não tenho tempo para vingança, não tenho tempo, só tenho tempo para governar. Falou do passado, não olhou para frente. Lula quis, né, de novo, enfatizar a importância dele. Daqui a pouco você vai ver o momento em que ele chorou, né, falando que tinha uma missão de vida que era, de novo, acabar com a fome no Brasil. E aí, aos fatos, né? O governo Lula tirou 1 e 2, tirou o Brasil do mapa da fome, fato. A fome voltou, fato. Mas também tem uma crise que começou com uma companheira, como gosta de chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff. E ao evocar personagens e memórias desse governo, Lula facilita uma confusão, seja ela deliberada ou não, entre o que foi a gestão dele e o que foi a gestão dela. Voltando aos aliados do presidente, com os quais eu falei em off, eles dizem, né, reconhecem que há uma combinação, eu vou pegar aqui a última resposta que recebi, uma combinação da expectativa em torno da PEC com o discurso de Lula, mais o resultado do IPCA hoje, IPCA, o índice da inflação, voltou a subir, tinha caído, voltou a subir sob o governo Bolsonaro. Trouxe esse nervosismo do mercado. E aí essa fonte me disse, né, mas eu acho que foram provocados. E eu perguntei, politicamente provocados? Ou seja, para fazer preço e criar a barulheira, né? Depois de aí 10 dias em que a cena política abraçou muito bem essa eleição de Lula, e ele disse que sim. Tem um personagem que sai valorizado hoje, num dia em que a bolsa caiu, o dólar subiu. Tem uma pessoa cujo passe foi sobremaneira valorizado, Arthur Lira. Porque neste momento, enquanto tem aí um debacle, o apoio, um gesto de confiança dele, por exemplo, vale muito. É por isso, então, certa desconfiança. Eu quero trazer todo mundo para cá.
Meninos, eu quero trazer todo mundo para cá, porque, né, eu quero, trazer o NACA para que ele me diga como é que tá o monitoramento da Bolsa agora. 2, trazer, se vira, Edu Petréria, eu também quero o NACAGAL. Eu já posso até ficar aqui na fechadinha, se você quiser, olha, Edu, para facilitar a sua vida. Ó, olha aqui como eu já tô aqui na fechadinha, ó, tô aqui olhando, porque eu quero que ele me diga como tá a Bolsa e eu quero ouvir o Leandro Rezende e o Yuri Pita a respeito dessa avaliação. Vem pra cá todo o nosso time, CNN 360 ao vivo, aguardando aí, talvez venha algum suspiro, talvez não, né, no final dessa reunião de Alckmin com Pacheco. Naca, como é que tá agora a situação? O mercado continua na mesma toada, neste momento o dólar sobe 3,90%, 3,90%, R$ 5,39. A bolsa cai 3,78%, 109.288 pontos, Dani. E é interessante o tweet que você leu agora há pouco da Gleisi Hoffmann, porque o mercado financeiro, como o mundo da economia, trabalha muito com expectativa. Você compra uma ação, você investe num título com a expectativa de que algo vai se realizar, de que algo pode acontecer. E ela bate na tecla, assim como o discurso hoje mais cedo, tanto do presidente eleito como do vice-presidente eleito, esses discursos bateram muito na tecla do passado. E tem até uma frase muito, muito famosa no mercado financeiro, que é: desempenho passado não representa garantia de desempenho futuro. E eu acho que cabe perfeitamente nessa história, porque é um fundo de investimento, uma ação que subiu muito, te deu muito lucro no passado, não quer dizer necessariamente que vai te gerar lucro a partir de agora para frente. Deixa eu trazer o Yuri Pita, também falou com muita gente. Yuri, você ouviu o Henrique Meirelles, né? E Henrique Meirelles falou, olha, era previsível que o mercado ia reagir assim. 2, tentou colocar um pouco de pano quente. Conta pra gente. Vamos lá, Dani. Enfim, pediu uma avaliação do ex-ministro sobre essa situação toda, até por, enfim, ele ter sido uma espécie de avalista do que vai ser o governo Lula em termos fiscais, justamente nessa linha do que o Naca estava dizendo, do que foi dos resultados obtidos nos 2 mandatos de Lula entre 2003 e 2010. Ele colocou isso, a reação no mercado era esperada e até óbvia, diante até do que já havia sido dito ontem, que foi reiterado hoje por Lula, nesse discurso de rever o que é gasto e o que é investimento, como se esses investimentos pudessem ser tirados da regra fiscal do teto de gastos. Vale lembrar, foi criado por meio de emenda constitucional quando Henrique Meirelles era ministro da Fazenda. E a grande questão é que isso aumenta toda a tônica do discurso de hoje. Essa possibilidade da PEC da transição tornar permanente esse gasto social do programa de transferência de renda sempre fora do teto, tornar isso uma regra permanente, isso aumenta as incertezas. O que se vislumbrava para um ano, o primeiro ano de governo Lula, passa a ser considerado durante 4 anos. E aí essa incerteza gera a reação que gerou ao longo de todo o dia de hoje. Com outros aliados, também da área econômica que conversei de Lula, veio muito a lembrança de, olha, muito cuidado, não foi por falta de aviso que esse tipo de discurso, a partir de agora, teria um holofote ainda maior e poderia causar esse tipo de reação, e muito na linha do que você trouxe na abertura aqui do 360. Muita gente vendo as digitais do ex-ministro Aloysio Mercadante, achando que ele vem tendo uma influência muito maior do que o que foi vendida para o mercado financeiro por esses economistas que apoiam Lula desde o primeiro turno, que tentavam colocar, olha, Mercadante está ali discutindo o programa de governo por ser o presidente da Fundação Perseu Abramo, que é o think tank do PT, né, a fundação partidária do PT, mas é que não teria ingerência econômica. Mas muito do que pensa, desse pensamento mais heterodoxo da economia, está se refletindo no discurso do presidente eleito Lula. E aí também muita gente lembrando o que aconteceu com o pacote econômico da ex-primeira-dama Liz Truss. Um passo em falso pode causar um ruído político, não só com o mercado, mas também político,
bastante forte. Leandro, tem uma questão que é a questão política, né? Um presidente numa lua de mel, assim, fica praticamente impossível parar no Congresso Nacional, né? Barganhar no Congresso Nacional. Então, a marola da economia hoje também fortalece personagens do Congresso Nacional que podem ali querer algo em troca, digamos assim, né? Dessa carta de confiança que vão dar para que Lula possa cumprir o orçamento do Bolsa Família e do reajuste. Vou pegar nessa parte do Congresso, Dani, que não está com o Lula, né? Que é uma parte do Centrão, que o Lula fez várias sinalizações ontem e hoje para começar a conversar com esses parlamentares, né? De partidos como progressistas, republicanos e o próprio PL, partido do presidente, e quem, lógico, vai estar na oposição. Na repercussão com esse grupo de parlamentares, né? Que não está com o Lula, que pode vir a votar junto com o governo, mas que vai fazer oposição, esse discurso, ele traz aquilo que esses parlamentares mais têm reclamado. Nessa semana, eu trouxe até a avaliação de um líder do PL reclamando que a PEC da transição está sendo discutida sem um avalista, ou seja, sem alguém que efetivamente coloque a cara para dizer, olha, nos próximos 4 anos a economia do país é comigo. Há entre esses líderes, né, que estão esperando para ver se essa PEC sai ou não sai, uma reclamação grande pelo fato do Lula não ter indicado ainda um ministro da Economia. Só para trazer um integrante até que foi anunciado agora para transição, né, o André Siciliano, que é um petista importante aqui do Rio de Janeiro, ele é uma das pessoas que tem cobrado muito nos bastidores a indicação de um Ministério da Economia e tem feito isso desde o primeiro turno, que ele, por exemplo, defende que o Meirelles seja esse ministro, né? Então, ele desde o primeiro turno tem cobrado que seja dada uma sinalização clara ao mercado, que está em polvorosa hoje, de quem vai tocar a economia daqui para frente. Só trazendo esse exemplo, porque ele é um petista de carteirinha, para mostrar que mesmo dentro do partido tem gente que há muito tempo, para evitar esse ruído, está cobrando que um ministro seja logo indicado pelo governo. Dani, você me permite em 30 segundos, uma coisa que tem chamado muito atenção aqui no discurso de Alckmin, me chamaram a atenção. Ele falou ali que oscilações do mercado têm questões externas, além da questão local. Olhando as bolsas hoje em Nova York... O Brasil está totalmente descolado. Está completamente descolado. O S&P 500 está subindo quase 5% neste momento, porque a inflação de lá dos Estados Unidos veio menor do que esperado e deve abrir espaço para uma alta do juro menos intensa por lá. E agora a bolsa cai 4%. A gente está em 4% para baixo. Lá eles estão subindo quase 5%. Tem um interlocutor do mercado financeiro muito privilegiado, deputado federal, ele está conectado com a gente. Espera um pouquinho, deputado, eu quero muito extrair tudo, mas antes eu preciso bater uma bola de 10 segundos com o Nakagawa para não dizer que a gente não está contemplando tudo. Todos os lados, né? É preciso estabelecer uma diferença, me disse, inclusive, essa fonte, né? Entre o operador de mercado e a elite grossa do mercado financeiro. Por que ele disse isso? Do que ele está falando? Dos bancões, dos donos, né? E ele disse, o trader pode estar até pressionando de mau humor e, né, tem as suas, digamos assim, suas peculiaridades. Agora, a elite grossa, os bancões, os donos do sistema financeiro, esses ainda estão apoiando o governo. E isso bate um pouco com o que você ouviu também da sua fonte, certo, Naka? Sim, porque existe uma diferença muito grande. Quem opera ali atrás do computador, comprando e vendendo, esse normalmente é muito mais vocal, até porque ele precisa responder ao cliente, que é quem está ligando para ele ali a todo momento. Já quem está nos escritórios, no comando das empresas, tem uma visão mais tranquila e uma percepção mais apaziguadora. Confiam e mantêm a confiança de que o novo governo vai ser responsável do ponto de vista econômico.